Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos à notícia. O governo prometeu picanha e cervejinha para aqueles que são adeptos da cerveja, claro. Eu não sou muito adepto da picanha, mas é sempre um bom churrasquinho. Mas estou entregando carcaça de frango e espinha de porco. Esse aqui, essa pontinha que tá entrando, essa aqui ainda vai entrar. Essa aqui ainda vai entrar, essa pontinha aqui. Será que vocês entendem, né? Esse símbolo aqui. Brasileiros comem carcaça de frango e espinha de porco para driblar o preço dos alimentos. A inflação mudou os itens nos carrinhos de supermercado e chegou a afetar a popularidade de Lula. Famílias de diferentes bairros de São Paulo contam sobre sua forma de lidar com a situação, driblar os preços. É assim que Ionara de Jesus, de 43 anos, tem que explicar sua única estratégia para alimentar a casa onde vive com 3 filhos, de 24, uma moça acamada, 15 e 13 anos, no Parque Santo Antônio, na periferia de São Paulo. Enquanto a DW atravessa os corredores de um supermercado do bairro da Zona Sul com ela, porém dá para ver que, com a atual inflação, os dribles estão sendo menos possíveis. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a inflação dos alimentos chegou a 7,69% no ano passado, um valor bem acima dos 1,11% registrados em 2023, que inclusive pegou o restante de 2022, que foi quando estava saindo já de Bolsonaro, que estava com a inflação bem abaixo. Está chegando em já está passando de 10 passos, praticamente. Isso não tive passado nesse momento, né? No acúmulo do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 12 meses de até fevereiro, houve uma pequena desaceleração em comparação com janeiro, 7,49%, mas seguiu em alta, em 7,2%. Realidades como a de Ionara têm preocupado o governo federal desde o fim de 2024, mas, depois que atingiram a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, se transformaram no verdadeiro entrave. Na última investida, há alguns dias, o Planalto retirou o imposto de importação de alguns produtos básicos, como café, açúcar, azeite de oliva e sardinha. Ainda que uma inflação de alimentos caia inevitavelmente na conta de qualquer governo, fato é que a atual administração tem pouca responsabilidade no que está acontecendo, explica o economista André Braz, do FGV Ibre, no Rio de Janeiro. Ah, tá. Segundo o Braz, alto no preço dos alimentos se deve a fatores que vão de resquícios da pandemia de Covid-19 a questões climáticas. Eles acham que realmente que enganam um pouco essas desculpinhas deles. Que fizeram produtos como café e o azeite dispararem, por exemplo. A única coisa que podemos culpar nesse governo é pela valorização do dólar causada pela incerteza fiscal. Continua. Vinculada há cerca de um ano ao programa Operação Trabalho, da Prefeitura de São Paulo, desde que ficou viúva, Ionara de Jesus recebeu 1,5 mil mensalmente, o salário mínimo, fazendo algumas atividades esporádicas do projeto, como fiscalizar barracas de feiras de rua ao tecer tapetes. Como ainda não é suficiente para alimentar a família no mês inteiro, ela confia em doações de cestas básicas para complementar a despensa. No bairro, esse circuito é intermediado pelo Instituto Josefina Bacta, ligado à ONG Ação da Cidadania, sediada no Rio de Janeiro. Algumas coisas que eram comuns na mesa daqui, como café ou ovos, por exemplo, viraram artigos de luxo nos últimos meses. Papos tirou o povo da pobreza e levou para a extrema pobreza agora. Lamenta a diretora da entidade, Marisa Monção, lembrando do aumento de 50% do primeiro acumulado de 12 meses registrado em janeiro e de mais de 40% no preço do segundo em fevereiro. É pior que ali, diante das gôndolas, os dribles de Ionara têm que ser certeiros. Um deles é no feijão, que ao invés do tipo tradicional, 7 por quilo, agora substitui pelo fradinho, quase pela metade do preço. E eu vou adicionando água toda vez que requenta na panela. Vai rendendo mais. Depois, diante das farinhas de trigo, ela corre para pegar no pacote, explicando que com ele dá para inventar um tipo de bolinho de chuva que sempre ajuda a matar a fome. Outro drible é sobre o café, que vendido por 32 em uma embalagem de 500 gramas, é trocado há alguns meses por uma caixinha de chá, dessa vez de capim santo, mas podia ser de camomila, diz Ionara. Dar o sabor é um jeito de burlar o desejo. Ou também o que as pessoas resolveram inventar agora, que é o chafé. Muita água no café. Obrigada, painho, Loures. Não que eu beba café, mas quem tá se ferrando com café não sou eu mesmo, então não faz diferença. Estamos aprendendo a depender menos de cafeína, sorri encabulada. Alguns minutos depois, quando ela retorna involuntariamente ao corredor do produto, revela a DW outra estratégia recente. A gente reveza lá em casa. Cada dia um de nós toma café. Daí o pacote dura mais. Já alguns itens que faziam parte da compra doméstica, ultraprocessados, como bolachas e salgadinhos,
Mas também laticínios, como iogurtes e queijos, foram sumariamente tirados da lista. Se não sobra dinheiro nem para comprar fruta na feira, como vou comprar essas coisas? Questiona. A advogada Léa Vidigal, que acabou de lançar o livro Direito Econômico e Soberania Alimentar, lembra como, em meio ao alto dos preços dos alimentos, os riscos de que famílias mais pobres tenham acesso precário às proteínas se intensificam. O que é grave, porque a falta delas tem uma série de prejuízos à formação das crianças, por exemplo. Observa. A desigualdade se mede muito pela qualidade dos alimentos que as pessoas das diferentes classes comem. Na casa da Ionara, a presença diária de carne vermelha na mesa cessou há mais ou menos 6 meses, quando o preço dos bovinos disparou além do que ela podia pagar. Segundo o IBGE, essa elevação foi de mais de 20% só em 2024. Hoje, entre 2 e 3 dias da semana, ela e os filhos comem apenas arroz e feijão, sem nada mais. Vocês conseguem chegar daí? Consegue? Consegue? Eles não gostam de salsicha, lamenta, contando que, com o ovo mais caro, ela perdeu um dos substitutos comuns das classes mais baixas diante da impossibilidade de comer carne. Mas Janara, lembrando que também o ovo está nas alturas do preço, tá? Só para lembrar. Mas Janara tem outras estratégias. Uma é a carcaça de frango, que não se vende no supermercado, mas é facilmente encontrada em granjas do bairro. Custa cerca de 30 e pesa em torno de 4 quilos. E daí a gente inventa, né? Faz uma sopa, refoga e cozinha com canja, e ela vai durando umas 2 semanas, às vezes até mais. Outra é a espinha do porco, que se encontra nos açougues pelo nome de suan. É uma mistura de osso, carne e gordura suína. Ionara encontra por 10 ao quilo. A gente faz a festa com isso, sorri de novo. Com as ações dando pontos dos suprimentos de carboidratos, macarrão, arroz, farinha, uma vez ou outra ela tem conseguido comprar ovos até mesmo peças bovinas como a 100, 32 o quilo. Mas o dinheiro ainda é muito pouco. De fato, segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE, uma cesta básica em São Paulo estava custando cerca de 851 em janeiro deste ano, ou 56% do salário mínimo. Segundo o DIESE, diante da inflação, o salário mínimo necessário para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 7.156,15. E a maioria das pessoas não ganha nem metade disso. Aproveitar o momento do outro lado da metrópole, mais ainda na periferia, no bairro da Vila Nova, Cachoeirinha, na Zona Norte, a casa do motorista de aplicativo Luiz Benedito, de 40 anos, também está comendo diferente há alguns meses. Nela vive, além dele, a esposa Suelen Camargo, de 36 anos, e os 2 filhos, uma garota de 13 anos e um menino de 3 anos. Na pandemia, Luiz trocou um emprego estável em uma construtora civil de ajudante de pedreiro para as longas jornadas diárias ao volante. Valeu a pena, ele acredita. Meu salário mais do que dobrou, revela, contente. Hoje sua renda fica em torno de 4 mil. No entanto, assim como Leonara, não está dando para comer carne bovina todos os dias. Basicamente comemos só frango agora, conta Luiz, de frente à estufa do açougue de um pequeno mercado da região. Do outro lado do balcão, o açougueiro ouve a conversa com a reportagem e adiciona: não é só ele, todo mundo está fazendo isso aqui agora. É que além de ser mais barato, o frango tem mais proteína do que qualquer carne vermelha, prossegue Luiz. Minha esposa está até aproveitando um momento para emagrecer. Os rendimentos um pouco mais altos dão a ele algumas alternativas, impossíveis a quem tem uma renda semelhante à bilionária. O café, por exemplo, não rareou, porque como a gente é pobre desde sempre, não se importa muito com o rótulo. É sempre o mais barato mesmo, diz. Enquanto coloca no carrinho um pacote na promoção sai por 25 kg. Promoção! A mesma coisa com o arroz. Ele e Suelen tinham uma marca preferida que no ano passado chegou a custar 40. Não dava para comprar. A gente trocou por outra, a qualidade era pior, mas a conta fechava. Precisados, porém, entraram em uma negociação tensa com os filhos, que antes consumiam iogurte, salgadinhos e cereais com frequência. Hoje, como a compra básica no mês ficou mais cara, sobra pouco dinheiro para esse tipo de item, e a saída tem sido regulá-los. Tem dia que tem e tem dia que não tem. Paciência. Na avaliação de André Braço, do FGV-IBRE, há uma explicação econômica central para isso. O fato da comida ter pesos diferentes nos orçamentos domésticos. As classes mais altas ainda protegidas da inflação pelos rendimentos de todos os seus investimentos, comprometem sua renda como uma cesta maior de consumos, que vão dos serviços a bens duráveis, se diz. Mas quanto menor a renda, menos espaço para outra despesa que não seja comer. Logo, se a pessoa só compra comida, ela só pode sentir a inflação da comida. Uma estratégia comum para lidar com isso é recorrer a compras por atacado. Os alimentos mais caros, Luiz, por exemplo, mudou recentemente de hábito para produzir produtos de limpeza ou de higiene pessoal, 2 vezes por mês. Ele vai ao mercado de atacadistas, que se tornaram populares nas periferias de São Paulo, em busca de grandes embalagens.
Lá, ele compra detergente, água sanitária, desinfetante, shampoo. Os galões variam entre 5 e 10 litros. É um dilema, porque de um lado você precisa ter o dinheiro ali na hora para pagar. Nem sempre a gente tem, né? Mas por outro, eles rendem por muito mais tempo em casa. Alguns até mais, porque a gente joga sempre para durar mais um pouco. Na casa da gestora de marketing Marcela Dragoni, 40 anos, na Vila Madalena, região famosa pelos bares e restaurantes da zona oeste de São Paulo, a comida chega de diversos lugares. O açougue entrega periodicamente as carnes para a alimentação da família, composta por Marcela, à frente de 7 anos, e o marido. Gerencia a área de atendimento de um banco. O serviço por assinatura supre os orgânicos, dos quais ela não abre mão desde que a garota nasceu, e que ficou mais caro no começo de 2025. O que falta ela costuma comprar em um hortifruti perto de casa, e é ali onde sente a inflação dos alimentos na pele. Mas eu não faço muita conta, admite. Quando o preço aperta, a solução tem sido comprar sob demanda. Casos de salames e presuntos crus que antes estavam sempre à mão na despensa. Agora só compramos essas coisas quando vamos receber alguém em casa, amigos ou familiares. Em outros momentos, ela troca as marcas de antes. Nesse caso, não precisa deixar de consumir, é só baratear o próximo produto, explica. O iogurte, por exemplo, foi um dos substituídos. Saiu um fabricante importado cujo pote de 200 gramas custava 32, uma fortuna. Exclama Marcela. Por vários copinhos de uma conhecida marca nacional, cerca de R$ 2 cada. A mesma coisa com o suco de uva, que até alguns meses atrás também tinha rótulo certo, independente do custo. Mas o suco está com preço de vinho agora, comenta ela. Na geladeira do hortifruti se vê enorme um valor de 32. Custava 20 até alguns dias atrás. As soluções estão logo ali, a bebida feita pelo próprio supermercado, e de sabor laranja, que está sendo mais em conta. O preço no dia em que conversou com a DW estava em 15. Mas Marcela não abre mão de comer alimentos saudáveis. Antes de ser mãe, eu não tinha problema em comer ultraprocessados, mas agora não entram em casa de jeito nenhum, revela. É por isso que alguns itens permanecem na lista, apesar de estarem bem mais caros. Além do leite integral, é o caso dos próprios orgânicos, por exemplo, que chegam à sua casa semanalmente. Em janeiro, segundo o IPCA, só a cenoura disparou 35%, enquanto o tomate, 20%. A explicação por hora está nas safras. Alimentos in natura são mais sensíveis às variações climáticas, e o verão é especialmente ruim nesse sentido, porque ou chove muito ou o calor é forte, explica Brás. Na rotina apressada dela e do marido, comer fora não é trivial, acontece entre 2 e 3 vezes por semana, principalmente por delivery. Segundo a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, essa chamada alimentação fora do lar subiu 6,29% em 2024, uma taxa alta, mas ainda assim menor que a inflação dos alimentos em geral. Às vezes, para no trânsito, eu já vou pedindo alguma coisa ou até fazendo no mercado. Algumas estratégias de Marcela até se assemelham à de Luiz, da Vila Nova Cachoeirinha e até a Gionária, no Parque Santo Antônio. Com o primeiro, ela divide a ideia de adquirir embalagens grandes de produtos de limpeza e até, pelos mesmos motivos, rendimento e preço. Uma diferença é que no caso dela, a compra é feita por uma plataforma online, que também entrega no seu domicílio. O hábito adquirido na pandemia permaneceu. Praticidade também não abre mão. E como milionária, Marcela tem a mesma estratégia de substituição de carne bovina por suína, mas na hora do filé mignon, porque se o vermelho sai por 127 kg, quase 8% de um salário mínimo, o de porco custa menos de 35. E é tão saboroso e nutritivo quanto o outro, observa. Então, meus caros, o que você achar disso? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários, não se esqueça. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais, inscreva-se aqui no canal caso não seja inscrito e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver o vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. E não esqueça, se você puder e quiser ajudar financeiramente, as minhas contas bancárias e Pix estão aqui, os detalhes aqui na descrição, ok? Qualquer ajuda será sempre muito bem-vinda e ajuda a manter o canal. Muito obrigada!